que significa a tolerância religiosa? Muito se ouve falar hoje em dia sobre tolerância religiosa, e isso é algo que realmente devemos ter bem em mente, pois vivemos num estado laico, e não debaixo de uma teocracia. Se nós vivêssemos debaixo de uma teocracia, então o Deus que servimos se encarregaria de estabelecer universalmente ou nacionalmente suas diretrizes e os meios de punir os transgressores de suas leis, assim como um governador ou presidente de uma nação faz valer as leis e as punições das infrações no território que governa. Quando se fala de tolerância religiosa, não devemos confundir isso com sincretismo ou ecumenismo, pois isso seria um erro de compreensão do termo. Sincretismo significaria a mistura ou inclusão de diversas formas de adoração dentro de um mesmo segmento, fornecendo uma espécie de adaptação constante a diferentes cosmovisões, dentro de uma mesma estrutura religiosa. O ecumenismo seria uma união de cultos e crenças diferentes sob a ideia de unidade cooperativa para determinados fins. Esta definição é simplificada, mas ajuda na compreensão da ideia envolvida. Estas ideias, porém, nada têm que ver com a tolerância religiosa, pois é possível ser tolerante com os diversos sistemas de crenças que permeiam a sociedade sem, no entanto, assumir nenhum dos comportamentos acima citados de sincretismo e ecumenismo. A tolerância tem a ver com a capacidade de coexistir com outros grupos religiosos sem intenções de causar danos ou assumir uma postura de perseguição contra suas crenças e valores. Vamos exemplificar. Digamos que eu tenha pertencido a uma denominação X, e depois de um tempo eu desejei deixar de ser parte desta comunidade religiosa. Eu não posso desejar que as pessoas desta denominação a qual eu pertenci tenham o mesmo comportamento comigo que tinham antes quando eu fazia parte dela, pois eu solicitei a minha excomunhão ou me tornei inapto à comunhão pelo meu comportamento, de modo que religiosamente eu rejeitei ou não valorizei este segmento como representativo de minha fé e de representar ao Deus que acredito ou deixei de acreditar. Esta comunidade religiosa tem todo o direito de evitar associação comigo até o restabelecimento de minha condição sem que com isso eu esteja sofrendo de intolerância religiosa, pois neste caso não há nenhuma ação da comunidade no sentido de me coibir de me tornar integrante de qualquer outro sistema de crenças, tampouco eles estão tentando sabotar a minha nova fé ou sistema de crenças. Eles apenas estariam optando pela escolha seletiva de amizades e companheirismo baseados em uma análise criteriosa daquilo que julgam ser boa associação. Fazer isso pode ser parte essencial da fé desta comunidade, de modo que se eu tentar causar qualquer tipo de problemas a esta denominação religiosa, tentando até mesmo desestabilizar seus cultos, reuniões ou existência legal, serei eu quem estará de fato sendo um intolerante religioso, pois não estou tolerando o sistema de crenças diferente do meu e inclusive, estou militando contra este sistema de crenças do qual discordo. Uma pessoa, por exemplo, que em seus discursos, incentiva de forma explícita que se defina uma religião, está enquadrado em um intolerante religioso. Note que não estamos descrevendo aqui alguém ou até mesmo uma denominação que afirme que Deus fará isso, pois isso é algo que qualquer sistema de religião poderá afirmar sem nenhum prejuízo de sua atitude de intolerância. Neste caso, a ação futura está sendo atribuída a Deus e não a agentes humanos, fomentando as massas contra este ou aquele sistema de crenças. Mas quando os discursos e as ações são realizadas de modo a fomentar as massas e os governos neste sentido, passando de uma espera passiva em Deus para uma propaganda de induzimento para que humanos ativamente realizem a ação de neutralização e destruição do sistema de crenças, então isso se constitui uma ação de intolerância religiosa. Por exemplo, se eu sou uma testemunha de Jeová, não posso esperar entrar em um culto adventista e pedir para pregar algo que vá contra o sistema de crença adventista, sob a alegação de que negar isso seria intolerância religiosa. Isso não se enquadra em intolerância religiosa. Eu é que seria intolerante se agisse assim, pois não estaria respeitando tanto o espaço bem como as leis que regem o estabelecimento e seu direito de crença e culto. Eu estaria agindo como um fora da lei. Por isso toda e qualquer manifestação pública que tenha a finalidade de perseguir e fomentar as massas contra um sistema de crenças consiste em intolerância, e é dever da polícia agir contra este tipo de comportamento sob o prejuízo de haver processos judiciais em face de descumprimento da lei. Optar por não seguir esta ou aquela crença é algo que é assegurado por lei. Ademais, nenhuma pessoa deve ser impedida de acessar locais públicos de culto e reuniões sob a ideia de que não faz mais parte da comunidade religiosa, pois isso seria crime. No entanto, a forma como as pessoas agirão com tal pessoa,
Talvez evitando a comunhão com ela neste local não implica em intolerância religiosa, pois é parte do sistema de crenças de uma instituição religiosa ou excomunhão. Obviamente que nenhuma pessoa da comunidade religiosa, no entanto, usará este direito para agir de forma desamorosa, criticando publicamente ou agindo de forma persecutória com uma pessoa nesta situação. Isso seria errado. No entanto, se a pessoa que estando nesta situação de excomunhão, observar que as pessoas não se associam com ela devido a ela estar na situação de excomunhão, e usar isso como meio de perseguir a denominação e fomentar outros a tentar desestabilizar seus sistemas de crenças, isso sim se constituiria intolerância religiosa, pois ela não estaria respeitando a existência da denominação com seu conjunto de crenças e doutrinas. Neste caso, o discurso de intolerância que tal pessoa tenta se valer aponta apenas que ela mesma não vive aquilo que defende, a tolerância. É possível que a pessoa possa discordar desta ou daquela interpretação do texto bíblico em relação à excomunhão e os procedimentos desta, mas isso é um caso de interpretação, e portanto, está dentro do que chamamos de subjetivismo religioso, resultado de exegese. É importante que você compreenda bem esta questão para não cair vítima de discursos sensacionalistas de pessoas que, ao buscar defender a tolerância religiosa, se tornam intolerantes com as crenças e cosmovisões de outros, fomentando ódio e luta contra um sistema de crenças.